Olá, gente. Vamos continuar o nosso vídeo, mas falando dessa vez desses tópicos aqui em cima. Eu falei para vocês que provas é o local onde ficam anexadas as provas que o professor faz. Então, depois que ele realiza, ele tem a opção de deixar o gabarito ou não. Se ele não deixa o gabarito, as provas ficam pendentes para ele responder. E no final, dá uma nota. Tudo bem? Mas se ele já deixa o gabarito, lembrando que essa opção de deixar ou não deixar o gabarito é lá no tópico de provas. Quando você vai fazer prova, tem lá uma partezinha em que ele pede, né, a liberação do gabarito. Se você libera, a prova do aluno já vem para cá concluída. Concluída no sentido da nota já está pronta, toda a correção já está pronta, o professor não precisa fazer mais nada. Só fica como um banco de dados. Mas se você não libera o gabarito, então o professor precisa, né, fazer a correção. Lembrando que se você libera o gabarito, né, há uma grande possibilidade desse gabarito, né, circular para outras pessoas, né, e aí essa prova pode, né, ganhar dimensões diferentes. Tudo bem? Então, muito cuidado com essa questão do gabarito. E aqui, ó, fica tudo registrado em provas e você tem um relatório completo sobre isso. Suporte, lembram disso? Suporte é sobre perguntas. Então, eu fiz uma simulação aqui, numa aula da Educação Infantil 1, na aula sobre numeral, na data 6 de maio, o professor ainda não respondeu. E como é que ele tem acesso à pergunta que foi deixada? Então, primeiro, para o professor não ter que estar procurando aula por aula para saber onde é que tiveram questões, simplesmente ele vem aqui em suporte e ele já vai ter o número. Então, se tiverem 10 questões que ele não respondeu, vou botar aqui o número 10 e a lista dessas questões que ele não respondeu. Nesse caso, nós temos uma questão. Clicou, ele já vai dar todo o direcionamento. Qual é a pergunta? Na verdade, não criei uma pergunta, apenas cliquei, né, escrevi pergunta, tá, que foi publicado nesse dia. E aí o professor vem aqui, ó, e responde essa pergunta. Por exemplo, qual era a pergunta? Pergunta. Você envia, e essa pergunta, a resposta enviada com sucesso, vem parar automaticamente aqui embaixo. É como se você tivesse respondido essa pergunta. Está aqui, de uma maneira muito simples, para o professor ter acesso a essa ferramenta. Mas se o professor não lembra de onde é que é essa pergunta, é uma pergunta específica de um vídeo, não tem problema, só é clicar aqui, ó, e você vai ser redirecionado para a página onde o aluno fez a pergunta. E aí você poderá assistir o vídeo antes de responder. Está aqui a pergunta dele, depois você pode ir lá e responder. Tudo bem? Então, caso, né, ali na parte do suporte tenham várias perguntas e essas perguntas, né, sejam de aulas diferentes, o professor pode, né, acessar a aula clicando naquele link e já vem diretamente. Ele já tem acesso a essa pergunta, ao vídeo, né, às vezes uma pergunta é relacionada a um tempo específico do vídeo, então você vai lá, procura esse tempo, né, para poder responder ao aluno. Tudo bem? Lembrando o seguinte, que voltando para administrar, olha, o professor respondeu, mas o status continua como se estivesse aguardando a resposta. Sabe o que é que você tem que fazer? Não é apenas responder como eu fiz aqui, mas você tem que vir aqui, ó, finalizar suporte, ou seja, pergunta respondida. Perceba que ficou 0, não tem mais nenhuma pergunta e ela está com status respondido. Tá bom? Então, isso é bem simples e é bem legal, porque o professor consegue ter, né, a quantificação das questões que não respondeu ainda. Tudo bem? Então, suporte, provas, biblioteca, o local onde ficam anexados os arquivos.